A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, pela rádio local 87,9 ou pelo www.radioclubefm.com.br. É o aplicativo da nossa emissora que vocês podem baixar também no Play Store de seus celulares, digitando lá Rádio Clube FM 87,9 Juiz de Fora. Então terão o aplicativo e a rádio funciona dia e noite. Nosso programa vai ao ar às noites de segunda a sexta. Estamos também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. E por falar em opinião, sempre recebemos mensagens calorosas dos nossos queridos irmãos e irmãs ouvintes pelo YouTube. Nossa gratidão, muito obrigado mesmo de coração. Continue interagindo conosco. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, você ouvinte da Rádio Clube FM, você que nos acompanha também pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos comentários, por estarem conosco todos os dias no programa O Espiritismo está no ar. Muito obrigado de coração mesmo. Isso nos fortalece a sempre trabalhar, estudar e aprender junto com você. Uma boa noite a todos. Muito bem, Adilson, vamos estudar um tema muito interessante que é o aborto. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, agora com o celular 0 operadora 32 999 327752. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Honraremos o nome de Jesus quando praticarmos a lei de amor e caridade e enxergarmos o próximo como filho de Deus, assim como nós. Quando decidirmos seguir o caminho que Ele nos traçou, sem reclamar das dificuldades que encontraremos. Honraremos o nome de Jesus quando fizermos nossa reforma íntima, viajando ao nosso interior para identificarmos nossos defeitos e procurar corrigi-los, combatendo chagas como orgulho e egoísmo. Toda vez que tomarmos atitudes que visam elevar nosso espírito e acelerar nossa marcha evolutiva, estaremos ainda bem pouco honrando o nome de Jesus. Pense nisso. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre o aborto. E vamos falar de acordo com a ótica espírita, né? O que nós espiritistas pensamos acerca desse terrível assassinato, né? O termo aborto, que cientificamente indica o produto do abortamento, foi popularmente usado como sinônimo deste, confundindo-se assim a ação com o resultado dela, o ato de abortar o seu cadáver. Aborto ou abortamento seria a expulsão do concepto antes da sua viabilidade, esteja ele representado pelo ovo, pelo embrião
ou pelo feto. A expulsão do feto viável antes de alcançar o termo determina-se parto prematuro. A palavra aborto ela é utilizada em várias situações. Eu, como militar, por exemplo, do Exército, durante mais de 30 anos, essa palavra era comum entre nós. Por exemplo, tinha uma missão e essa missão deixa de ser cumprida ou por motivos de força maior, aborta a missão. Ou seja, a missão foi abortada. Então é comum se ouvir isso, o abortamento da prática de alguma coisa. Só que este abortamento de crianças ficou generalizado. Praticamente as pessoas relacionam aborto ao fato de retirar o concepto antes de sua formação. Isto, sem dúvida alguma, é um assassinato. É deste aborto que estamos falando. É, pois, a interrupção da gravidez antes, abortamento durante parto prematuro, completada, parto a termo, ultrapassada, parto serotino. Pode ser o aborto sob o ponto de vista médico, espontâneo ou provocado. Então, existem esses 3 tipos de aborto. Aquele onde a jovem, a senhora, a mãe, a futura mãe vai ao médico e pratica o aborto, né? Ele pode ser também um aborto espontâneo, e esse aborto espontâneo pode ser por um problema de saúde da gestante, pode ser, que vocês às vezes não têm noção, que o próprio espírito reencarnante reluta para não voltar naquela família e ele também consegue provocar aborto, isso acontece. O próprio reencarnante, que é um segundo caso, ou provocado, quando a pessoa se droga, né, com medicamentos, com chás, enfim, para a expulsão do mesmo. E a diferença está na intenção, pois que este último é devido à interferência intencional da gestante, do médico ou de qualquer outra pessoa, visando ao extermínio do concepto. Isso é uma crueldade sem tamanho. Vocês não têm noção disso, como as pessoas se complicam com essa situação. Porque é um ser indefeso, e já foi mostrado em vários vídeos, quando muitos entram pela vulva ali, aqueles aparelhos cortantes, o feto, já em formação, ele afasta, ele tenta sair, e é impossível, né? Porque ele não tem defesa. E é o comprometimento com aquele espírito reencarnante, o que ele vai provocar, às vezes, de ódio, né? Daquela que seria sua mãe, os familiares e todos os envolvidos. Primeiro, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, certo? Quem dá a vida é Deus. O homem cede elementos para corporificar. Como o homem é o seu do esperma, por sua vez, a mulher vai liberar um óvulo que vai ser fecundado. Então nós, na genética, nós contribuímos com o avanço, com o desenvolvimento, com a lei do progresso. Mas o espírito vem das mãos do Criador, e se foi autorizado pela espiritualidade superior, ainda que seja por estrupo. Só acontece a fertilização porque a espiritualidade autorizou. Então a doutrina espírita não aceita em hipótese alguma esses tipos de abortamento. Com uma única exceção, que talvez aqui mais à frente nós vamos falar, é quando a mãe, a futura mãe, corre o risco de vida, porque ela já tem outros problemas de saúde, e a gravidez vai causar, inclusive, seu próprio desencarne, e ela resolve, então, ceder ao aborto, isso em comum acordo com os familiares e com a equipe médica. Este espírito entende de que ele não poderia vir naquele momento, porque ele ia provocar a morte da sua futura mãe. Então, ele, nesse caso, compreende. E se a ligação dele for muito grande com essa futura mãe, ele vem na condição de sobrinho, de primo, de um futuro adotivo, né, de um futuro garoto que vai ser adotado, algum elo de ligação, ele vai pertencer à família do mesmo jeito. Ou numa próxima também gravidez, pode ser que ela tenha se recuperado. Esse é o único caso, fora a este nenhum outro. Neste roteiro procuramos focalizar o aborto delituoso, que é o que resulta do sofrimento para todos os espíritos
que direta ou indiretamente adota tal prática. Então, não é a sua mãe abortiva se comprometer com as leis divinas. É o pai relapso, né, que apenas engravidou a jovem e às vezes até dá dinheiro para que ela faça o aborto. É o médico que não tem uma formação moral, ele pode ter uma formação intelectual, mas não tem moral, vai receber um dinheiro para fazer o aborto. É os pais, muitas vezes, dessa jovem que incentiva. Todos esses estão comprometidos com as leis divinas. A doutrina espírita procura esclarecer que o aborto é crime, que pode ter atenuantes ou agravantes, como todo o respeito à lei. Antes de ser transgressão à lei humana, o abortamento provocado constitui crime perante a lei divina ou natural, ficando os infratores sujeitos à infalível lei de ação e reação. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Entretanto, há quem o faça sem quaisquer considerações de natureza médica, legal, moral, espiritual, porque considera a gestação um fato meramente biológico e que somente as pessoas nelas diretamente envolvidas têm direito a decidir pelo seu desenvolvimento natural ou pela interrupção sem culpa legal ou moral. Pessoas que acreditam assim. Mas eu quero deixar claro aqui, que eu já ouvi isso, de uma jovem certa feita dizer assim: olha, eu não vou ter, o corpo é meu, quem manda no meu corpo sou eu, mas no corpo do seu filho não é você. Aí que está o X da questão. Você pode ser a dona do seu corpo, mas não a dona do corpo de um futuro filho. Aí se compromete com as leis de Deus. Outros há que, envolvidos numa situação de gravidez inesperada, imprevista, indesejada, inconscientemente ou mesmo delituosa, gostariam de resolver a situação dentro de um contexto familiar, social, médico e legal, não sujeito a censura, risco ou sanção. Ou seja, faça escondida, ninguém vai ficar sabendo disso, não é essa gravidez indesejável. Olha, meus irmãos, quem pode avaliar que um futuro filho, mesmo numa situação de estupro, não vai ser o sustento daquela família? Um gênio retornando à pátria humana, encarnada, para resolver um problema de saúde grave. Nós não temos noção, nós não temos condições de avaliar. Não temos o direito de interromper a vida. O aborto delituoso resultante de uma ação não justificada pela moral e pela lei do amor é considerado um equívoco gravíssimo pelas seguintes razões, entre outras. A vítima não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com que se confie os movimentos da reação. É um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. Todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhado através do amor e da devoção dos pais, para posteriormente ser devolvido ao Pai Celestial em condição mais elevada. Assim, mesmo que a gravidez possa prenunciar à mulher ou ao casal dificuldades, aflições, é preciso levar em conta que não devemos somar à nossa caminhada novas culpas ou débitos. A mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Buscando exterminar a vida que se forma dentro do seu ventre, a mulher estará não só negando o direito à vida de um outro ser, impedindo-o de mais uma oportunidade de evolução, como também contribuindo para lesar o próprio corpo, e sobre o qual tem plena responsabilidade. Ao desalojar o feto, o concepto, o aborto provoca de forma violenta sua desencarnação. Tal situação causa muito sofrimento ao espírito. O aborto é violação do direito básico da vida. Não volvemos à terra para satisfazer ao gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. A irresponsabilidade atual leva-nos a ver que muitos casais buscam praticar apenas o sexo, mas sem a menor intenção de ter filhos.
Qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado. Não devemos considerar a esdrúxula proposta que nos é colocada frequentemente de consulta à sociedade para saber se estamos ou não de acordo com a legislação do aborto. Isso é partir da falsa premissa de que matar é coisa natural. Qualquer cristão jamais poderia aceitar tal legalização, consciente que somos de que só Deus tem o direito de decidir a respeito de nossas vidas. É preciso entender que é mais fácil para nós a convivência com filhos problema que com inimigos ferrenhos. Os primeiros podem gerar inquietação e trabalho constantes, mas os segundos, inimigos recalcados, poderão trazer sofrimentos e aflições em grau maior às nossas vidas. Sendo assim, é importante considerar que o aborto não é uma solução, é um adiamento doloroso, uma porta aberta de entrada no crime e no mal, e um rompimento de compromissos estabelecidos pelo espírito, ora delituoso com Deus, com o reencarnante e, em última análise, consigo mesmo. Dessa forma, sendo o aborto uma transgressão à lei de Deus, uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. De maneira geral, as justificativas utilizadas para a prática do aborto não encontram apoio no plano espiritual. A propósito, em Os Missionários da Luz, André Luiz nos transmite as seguintes informações registradas do diálogo que ele teve com Apuleio, espírito construtor, responsável pelo preparo e acompanhamento de reencarnações. O aborto, muito raramente, se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra vós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. De acordo com a doutrina espírita, o aborto não encontra justificativa perante Deus, a não ser nos casos especialíssimos, quando o médico honrado, sincero e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a vida da mãe dela. Somente ao médico e a mais ninguém dá a ciência autoridade para emitir este parecer. Apenas neste contexto de evitar a morte da gestante, aceita-se a realização do aborto. Os espíritos superiores assim nos esclarecem. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. As consequências do aborto delituoso podem, na maioria, explicar a existência de muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. As consequências imediatas do aborto delituoso, logicamente, se refletem primeiramente e em maior grau no organismo fisiopsicossomático da mulher,
pois abortar é arrancar violentamente um ser vivo do claustro materno. O centro genésico, que é o santuário das energias criadoras do sexo e tem sua contraparte na organização perispiritual da mulher, com a prática do aborto condenável, sofre desequilíbrios profundos, ainda desconhecidos da ciência terrena. Para a mulher que praticou o aborto injustificadamente, os sofrimentos continuarão na próxima encarnação, através dos desequilíbrios psíquicos diversos, enfermidades do útero e a grande frustração pela impossibilidade de gerar filhos. Mesmo a mulher que praticou o aborto após já ter concebido o primeiro ou o segundo filho, receberá na próxima encarnação os sintomas perturbatórios do seu crime, justamente depois do primeiro ou do segundo filho, período exato em que praticou o aborto na existência anterior. Diversos problemas que sofrem hoje as mulheres no exercício da maternidade têm suas causas profundas nos deslizes do passado, que hoje surgem no corpo físico como reflexo positivo da desorganização perispirítica. Sendo assim, a mulher que promove o aborto ou que venha a cohonestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genético de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa. Flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Quem quer que venha a praticar este delito, o aborto, ou com ele colaborar, predispõe-se a alterações significativas do centro genético em seu perispírito, com consequências atuais e posteriores na esfera patológica de seus órgãos sexuais e também, por vezes, dos centros de força coronário, cardíaco e esplênico, com todas as repercussões pertinentes. Nós estamos preparando hoje a reencarnação de amanhã. Um aborto provocado agora se refletirá no chakra genésico e será mais além o aborto espontâneo, pois a paternidade e a maternidade, não valorizados hoje, o serão com certeza amanhã, noutra encarnação, mas agora por um processo educativo que passa pela dor e pelo sofrimento redentor. Em igual patamar, como consequência, estão a prenhez tubária, a placentária prévia, o deslocamento prematuro da placenta, a esterilidade, a impotência, entre outras causas que atingem a esfera do aparelho reprodutor, masculino e feminino. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. As pessoas que fazem aborto carregam consigo, no além-túmulo, marcas estigmatizantes no perispírito. A esse respeito, André Luiz nos relata a impressionante história de uma mulher desencarnada que foi impedida de ser acolhida na colônia espiritual Nosso Lar, em virtude do baixo teor vibratório de suas irradiações espirituais, em razão dos abortos por ela cometidos. A título de ilustração e considerando a importância do assunto, citaremos no próximo programa trechos do relato de André Luiz. Muito bem, Adilson, de uma orientação deixada por André Luiz acerca do aborto. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Ter filhos e ser pai. Você tem filhos? Se a resposta for positiva, então responda: você é pai?
Ora, alguns pensarão que ter filhos e ser pai é a mesma coisa, mas uma reflexão mais detida nos mostrará a diferença. Para ter filhos, basta estar apto à reprodução e entregar-se à conjunção carnal para procriar. Para ser pai, é preciso alguns cuidados a mais. Há pouco tempo, uma revista tratou do assunto, retratando algumas dificuldades, principalmente com relação a empresários e executivos que têm filhos e que não são pais. Geralmente chegam em casa e não se dão conta de que já saíram dos seus escritórios. Esquecem-se de sintonizar os sentimentos afetivos e continuam dando ordens, como se a esposa fosse a secretária e os filhos seus subalternos. Não mudam nem o tom de voz. Uma estatística da revista Fortune atesta a dramática dimensão desse problema. Revela que filhos de empresários e executivos de alto nível apresentam graus de desajustes bem maiores que os dos outros pais, inclusive os de famílias financeiramente menos abastadas. No livro The Parent's Handbook, ou Manual dos Pais em português, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, 2 especialistas tratam do tema com grande competência. Estabelecem, entre outras coisas, 7 regras básicas para ser um bom pai. Primeira, comporte-se naturalmente. Dê atenção na medida certa. Se você exagerar com frequência, quando por qualquer motivo reduzir sua atenção, seu filho se sentirá desprezado. Segunda, diga sempre ao seu filho que você o ama, principalmente quando ele não espera esse tipo de declaração. Não economize nos gestos. Beijos, carinhos, abraços, emoção, muitas vezes valem mais que uma dezena de atitudes. Terceira, vale mais encorajar do que repreender, incentivar do que premiar. Dizer com sinceridade: eu confio na sua capacidade de decisão, eu aposto no seu discernimento. Quarta, ouça seu filho, talvez a mais importante das recomendações. Aprenda a ouvir o que ele tem a dizer. Ouça tudo e até o fim. Não interrompa, não conclua, nem o obrigue a concluir no meio do relato. Mais do que a sua opinião, ele quer contar para você. Quinta, mesmo diante de uma aparente falta grave, procure não criticá-lo duramente. Deixe que ele lhe dê as próprias razões. Se você não se convencer, tente refletir em conjunto, ajudando-o a perceber o que o levou a errar, tornando-o capaz de identificar o erro. Sexta, por mais certeza que você tenha do que vai acontecer, nos casos que não haja risco à integridade de seu filho, permita que ele experimente e conclua por si mesmo. O melhor aprendizado ainda é o da própria experiência. Sétima, trate seu filho com a mesma educação e cordialidade que você reserva para seus amigos. Agindo assim, por certo, ele acabará se tornando o melhor de todos os seus amigos. Não se resumem aqui todas as regras para ser um bom pai, mas aqueles que as observarem já terão dado passos largos no caminho que a todas as outras conduz. Todo filho é empréstimo sagrado que deve ser valorizado e melhorado pelo cinzel do amor dos pais para a oportuna devolução ao genitor celeste. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, há momentos na vida que nos recolhemos com problemas por vencer. Mas nessas ocasiões é que temos que ter forças para superar os obstáculos temporários, porque não há males que durem para sempre. Confiamos em Ti, na Sua bondade, na Sua misericórdia, e temos a certeza que dias melhores virão. Paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Pedroso, eu agradeço a oportunidade de participar do programa junto com você, agradeço aos nossos ouvintes que estiveram conosco até agora e sejam convidados a todos os programas, em todos os dias, de segunda a sexta, estarem conosco no programa Espiritismo Está no Ar. Obrigado pela companhia, tenham todos uma boa noite, Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior.
nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.